Pessoal, bom dia. Nesse vídeo eu vou estar comentando para vocês sobre a medida provisória número 899, que acaba de ser publicada, no caso, no Diário Oficial pelo governo Bolsonaro, conhecida como a medida provisória do contribuinte legal. Então, assim, o que essa medida provisória ela trata, pessoal? Ela busca regulamentar a chamada transação tributária. A transação tributária é uma hipótese que nós temos de extinção do crédito tributário. Ela já estava prevista desde o Código Tributário Nacional, que é uma lei ainda da década de 60, mas por incrível que pareça, não tinha sido ainda regulamentado o artigo 171 do Código Tributário Nacional, que trata especificamente desse tema. Então, a medida provisória ela vem nesse sentido, de regulamentar então essa transação tributária, né? E a medida provisória agora ela vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Como a gente sabe, pela Constituição, a medida provisória ela tem um prazo de 60 dias para ser analisada, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 60 dias. Né? A medida provisória já entrou em vigor, tá? Okay? E eu acho que não vai ter grandes problemas dela ser assim, aprovada, no sentido de que ela é boa para todos os lados. Boa, por um lado, para o governo, que está buscando aumentar o seu caixa, né, nesse momento de crise fiscal que nós estamos vivendo, né? E também os contribuintes, é interessante para eles porque é mais uma forma que eles têm de acertar suas contas com o fisco. Então, o que vem a ser a transação tributária, pessoal? Transação traz a ideia de um acordo. Então é como se houvessem duas partes e uma parte ela abre mão de determinados direitos e por outro lado a outra parte também abre mão de determinados direitos. Então a gente fala que ocorre o que a gente chama ocorre concessões mútuas entre as partes. E como é que essa transação tributária ela vai se dar na prática, pessoal? Ela pode se dar tanto por iniciativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como também por parte do próprio contribuinte. Né? Então, nesse caso, vai se analisar a capacidade contributiva daquele contribuinte, vai se analisar a dificuldade maior ou menor para a cobrança daquele débito que está ali no caso, e além disso será também levado em consideração esse desejo das partes então de fazerem esse acordo. Então é feita uma proposta, ok? É importante dizer que determinados tipos de créditos eles não podem ser objetos da transação. Por exemplo, vou citar três que são proibidos nesse caso. Por exemplo, créditos relativos ao FGTS. Então, créditos relativos ao FGTS não poderão ser, no caso, objeto de transação. Além disso, não poderá ser também objeto de transação os créditos relativos ao regime simples. Então, nesse caso, também a MP entendeu por deixar de fora essa hipótese. E terceiro também são aqueles créditos que não estejam ainda inscritos em dívida ativa. Né? É importante também lembrar que, como é uma medida provisória editada pelo governo federal, ela obviamente ela só pode, no caso, incidir sobre tributos federais, ou seja, quando os tributos forem estaduais e tributos municipais, não pode haver essa transação tributária, a menos que aquele estado ou aquele município já tenham baixado alguma norma permitindo essa transação tributária. Porém, eu creio assim, se houver essa aprovação no Congresso Nacional dessa medida provisória 899, é bem possível que outros estados e outros municípios também sigam o mesmo exemplo, no sentido então de permitir essa transação ocorra também no âmbito tanto desses estados como desses municípios. Aí a pergunta que aparece, qual é a vantagem que o contribuinte tem para fazer essa transação tributária, pessoal? A principal vantagem é o seguinte, primeiro, o prazo maior para o pagamento desses débitos. Para vocês terem uma ideia, o prazo é de 84 meses. Então você vê que é um prazo maior do que o normal. E, inclusive, se essa empresa ela for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou uma pessoa física, esse prazo já pula de 84 meses para 100 meses. Então você vê que é um prazo já mais elástico ainda. Outra situação é que a redução do débito pode ser de 50%, ou nesses casos de pessoa física, microempresas ou empresas de pequenos portes, a redução pode chegar até a 70%.
Agora, a redução vai incidir sobre o que, pessoal? É o seguinte, isso é importante a gente ter em mente. Quando a pessoa tem um débito junto ao fisco, geralmente tem ali o imposto que ela deixou de recolher, os juros e as multas de ofício. O próprio imposto propriamente dito que ela não recolheu, a gente chama de principal. Com relação a esse valor do principal, não poderá haver essa redução de valores. Ou seja, então, no caso, nessa transação tributária, poderá haver o quê? A redução dos juros e a redução dessa multa de ofício, ou a multa que foi aplicada nesse caso. Ou seja, só não pode haver essa redução com relação ao principal ali, que faz parte daquele débito que a pessoa tem. Uma outra também vantagem interessante é que previu-se a possibilidade da carência. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que aquela empresa está em muita dificuldade e ela precisa de um prazo para começar o início do pagamento desse acordo que ela vai celebrar. Então, nesse caso, a pessoa então ela permite-se então que ela no acordo coloque com o fisco que ela deseja, por exemplo, começar a pagar daqui a 3 meses os valores ali no caso. Então essa possibilidade de carência também foi prevista, de um período de carência foi previsto na medida provisória 899. Agora, qual que é talvez assim, a grande desvantagem que nós temos para o contribuinte, pessoal? A grande desvantagem é que no momento em que essa transação ela é homologada, é necessário então que fique provado que o contribuinte ele desistiu de discutir tanto no âmbito judicial, se ele estivesse discutindo isso na justiça, quanto também no âmbito administrativo, esses débitos. Então seria um reconhecimento da dívida, né, que ele deve aquele valor, abrindo-se mão dessa possibilidade de fazer esses acordos, dele poder discutir esses valores que estavam ali sendo discutidos até aquele momento. Então essa é a principal desvantagem para o contribuinte. Na hipótese futuramente essa transação ela vinha assim a ser descumprida por parte do contribuinte, aquilo não será considerado uma novação da dívida. Ou seja, o que significa isso? Volta-se a cobrar o valor anteriormente que havia sido que ele estava devendo, claro, com abatimento dos valores que ele tiver pago durante esse período que a transação tributária estava ocorrendo. Então, assim, porque isso aí é para evitar aquele tipo de eventual malandragem de algum contribuinte que queira fazer algum acordo com o fisco e não venha, eventualmente até de forma deliberada, não cumprir com aquele acordo, né, e querendo se beneficiar das condições mais vantajosas que foram fixadas na transação. Então, nesse caso, havendo essa extinção dessa transação, né, uma das hipóteses também de extinção é se essa empresa, por exemplo, vier a decretar falência, né, mas um dos efeitos dessa extinção da transação é exatamente isso. Volta-se ao status quo ante, ou seja, a situação anterior, porém abate-se o valor que foi pago nessa sistemática que tinha sido fixada durante a transação tributária. Pessoal, basicamente era isso que eu teria para falar para vocês, né? E querendo deixar qualquer dúvida assim, vocês podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo as dúvidas. E caso vocês tenham gostado desse vídeo, vocês podem dar um joinha aí no caso, ou divulgá-lo para que outras pessoas, principalmente empresários e outras pessoas que estejam devendo ao fisco, possam tomar conhecimento dessa medida que eu acho que vem em uma boa hora, ainda principalmente nesse momento de grandes dificuldades econômicas pelo qual o país está atravessando. Muito obrigado.